Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para passar um pouquinho do nosso conhecimento, da doutrina. E que neste momento eu começo fazendo uma prece, pedindo a Jesus que nessa noite e sempre esteja conosco, agradecendo primeiramente a Ele pela permissão do dom da fala, por andar, por ter intelecto e por dar essa bênção de estar aqui com vocês novamente. Me sinto muito feliz e agradecida. Pedir também a Ele que vá a todos os lares de todas as pessoas nesse momento que estão me ouvindo e até as pessoas que não têm oportunidade de estar conosco. Pedindo a Ele sempre conhecimento e clareza para que a gente possa discernir. Que esse tema hoje, que fala sobre a desistência, o que acontece nas nossas vidas. Muitas vezes a gente desiste fácil, Então, agradecer sempre a Ele que nós não desistamos, que a gente sempre prossiga. Eu inicio a minha palestra com uma passagem do Evangelho, que vai falar: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 5, capítulo 5, 6 e 10. Então, quando a gente fala bem-aventurados os que choram, por quê? Porque Jesus, ele não vai abandonar. E às vezes, quando a gente pensa em desistir de algo, é porque a gente acha que está desamparado por ele. E, na verdade, ele está sempre conosco. Então, na parte do Evangelho, ainda fala assim: bem-aventurado vós que sois pobres, porque o vosso reino é dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados, e felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Lucas capítulo 6, versículo 20 a 21. Ou seja, quando nós falamos em desistência, muitos irmãos pensam em desistir. Desistir do trabalho, desistir da vida, desistir de buscar o melhor, porque sofre pelo não. O não de não conseguir, às vezes, naquele momento. Você imagina se Cristo tivesse desistido desde o início, pela pregação, de falar de Deus, do nosso Pai maior, de conversar com os discípulos, de falar com aquelas pessoas que o negaram diante da cruz. Você imagina se o amor dele não fosse grande por nós, o que seria de nós hoje? Então, quando tem uma passagem que fala de Lucas, versículo 5, capítulo do 1 ao 11, que eu achei muito interessante, quando Jesus estava nas margens de Genezaré, que é um lago. Ele estava pregando ali para os seus discípulos, para as pessoas que estavam ali, e ele avistara ali Simão Pedro com a sua embarcação vazia, não tinha pescado nada, junto com Tiago e João. E aí ele falou para Simão Pedro assim: coloque o barco mais longe, ou seja, que lá no meio teria peixes para eles. E Simão olhou para ele falou: vá, Simão, faça o que eu estou falando. E ele entrou na embarcação de Simão, junto com Tiago e João, e foram mais para o fundo do mar, naquela parte. Então, ele falou para o Simão, Simão Pedro, desculpa. E ele falou para ele assim: jogue a rede. E Simão Pedro falou para ele assim: meu mestre, eu jogarei a rede, porque o Senhor está mandando. Mas passamos a noite inteira e não pescamos nada. E ele jogou a rede. No que ele jogou a rede, veio tantos peixes que a rede não estava aguentando aquele peso. E aí ele entendeu que Jesus, naquele momento, quis dizer a ele que às vezes na nossa desistência de tentar sermos pessoas melhores, ou tentar uma busca por um estudo, ou tentar uma cura por uma doença, ou qualquer situação que estejamos passando neste momento,
Ele quer dizer que está sempre presente de nós e para nós confiarmos na palavra dele. Porque a palavra dele é maior que qualquer outra coisa que possa estar desencadeando as nossas não conquistas no mundo. Porque nós viemos aqui para crescermos e evoluirmos espiritualmente. E se nós desistirmos no primeiro momento, nós não conseguiremos sair daqui vitoriosos. Vamos dizer essa palavra. Vitoriosos por quê? Porque iremos aprender que nem tudo na vida vai dar certo, nem tudo da vida é flores. E às vezes as flores, elas têm aqueles talos que têm espinhos. Vamos imaginar assim, que os nossos problemas são os espinhos. E que às vezes tenhamos que pegar aquela flor com cuidado para que não nos machuquemos diante de tantas decepções mundanas que a gente tem. Então, se a gente colocar Deus na frente, Jesus, como o nosso bálsamo consolador, provavelmente, não que não vá haver problemas, que problemas temos todos os dias, mas conseguiremos saná-los em vista do Cristo Consolador que está ali presente nas nossas vidas. Então, ali ainda fala assim, mas ai de vós, ricos, porque tem de vossa consolação nesse mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis reduzidos aos prantos e lágrimas. Lucas, versículo 6, capítulo 24 e 25. O que ele quer dizer com isso? Porque às vezes há pessoas que acham que estão na fartura e na abundância e querem diminuir as outras. E essa diminuição, existem pessoas que não têm o mesmo preparo espiritual e pensam assim, para que eu vim no mundo? Porque esse mundo é só sofrimento. E aí começa a formar pensamentos, e desses pensamentos começa a vir a depressão. E dessa depressão, parte-se a vontade de não existir mais. Meus amigos, e para você ver que a vontade de não existir, não é só de quem não tem dinheiro às vezes. Porque às vezes a gente acorda e fala assim, ai meu Deus, de novo aquele serviço. De novo essa vida cansativa, sem propósito, eu tô indo trabalhar, eu tenho uma moto velha, a moto vive quebrando, ou às vezes assim, o que eu ganho não dá só para comer. Mas agradeça, porque o pouco com Deus é muito, se torna muito. E às vezes o muito na futilidade não tem valor. Um exemplo, o vocalista do Nickelback, eu não sei se eu falei Nickelback, é o vocalista dele, um exemplo. Ele se suicidou aos 26 anos, se eu não me engano. Falei a memória. Foi uma coisa que marcou muito para mim, porque eu vi aquela reportagem e falei assim, poxa, mas ele tem dinheiro, ele tem todas as possibilidades, ele tem tudo o que ele quer. Mas naquela época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje espiritual. Ele tinha tudo, menos uma coisa. Ele não tinha Cristo na vida dele. Ele não tinha propósito. E nós, sem Cristo, sem uma religião, sem o saber que existe um amanhã melhor para a gente no plano espiritual, que nós estamos aqui para evoluir, o que acontece? Nós ficamos fadigados, nós ficamos desolados e nós não sabemos o real que é importante para nós. Às vezes nós temos tudo que é necessário e não damos valor no necessário, porque essa desistência, essa coisa que faz a gente querer desistir, é a falta de buscar mais Jesus dentro de nós e imaginar que dias melhores virão. E que esse vocalista, a história dele é bem triste. 2 meses antes dele se suicidar, ele tinha feito uma música. Era uma música bem famosa. Eu não vou cantar porque eu não sei cantar ela, tá? Porque é em inglês. Eu não sei cantar em inglês. Mas assim, brincadeiras à parte, essa música fez muito sucesso. E o clipe dessa música mexeu com muita gente. O que ele quis? Ele quis uma coisa gótica, é como se fosse uma despedida. Ele pediu um monte de velas no lugar e pediu para apagar todas as luzes. E ele cantou essa música. E ninguém sabia, os amigos não imaginavam que ali estava sendo a despedida dele do mundo. Ele estava se despedindo das pessoas ali naquele momento. Olha que triste. Ele fez aquela canção
E ele, depois de 2 meses, ele se suicidou. Essa é a preocupação. Até onde está indo a sua desistência? Enquanto a sua desistência está indo de um serviço, ou de pintar ou não o cabelo, ou de usar ou não o óculos, tá ótimo. Até então ela não está te prejudicando. Mas quando a desistência vem de nos perdermos por dentro, ela pode ser fatal. E às vezes a pessoa que está ao nosso lado não consegue ver realmente o nosso interior, o que está acontecendo com as nossas vidas, porque a gente é sempre alegre, a gente ri, a gente brinca, mas no fundo estamos morrendo por dentro, porque não conseguimos encontrar o caminho com Cristo. Não adianta nada a gente vir à casa de oração, eu não me canso de falar isso, porque a mudança acontece dentro de nós. E entrarmos para a sala do passe, tomarmos um passe, falar de Cristo junto a uma palestra, ouvir e querer ser e estar com Cristo, querer se conectar a Ele, mas o nosso coração está fechado, porque não damos valor em pequenas coisas. Você sabe, um dia, numa orientação espiritual, o irmão José falou para mim assim: minha filha, agradeça a Deus por ter mãos, porque delas você faz os bolos que você vende. Minha filha, agradeça pela visão que você tem, porque dela você pode ver o sorriso da sua filha, você pode ver o dia nascer. Agradeça as suas pernas, porque delas você busca o seu sustento. Agradeça a sua fala, porque dela saem coisas boas para as outras pessoas. Eu estava deitada ali, eu olhei para ele com os olhos cheios de lágrimas e falei: como eu estou sendo egoísta com Deus e comigo. Porque eu não preciso de mais nada. Eu só preciso ter saúde, força e buscar e acreditar que Ele está por mim. Não importa qual seja a minha profissão, não importa o que eu faça. Eu não vou desistir de ser uma pessoa melhor a cada dia. Às vezes nós morremos tão aos poucos que a gente não consegue enxergar quem nós somos. E esse é um problema. Essa morte aos poucos, ela vai se denominando em uma doença chamada depressão. E quando ela vem e ela se alastra, é quase impossível revertê-la. Porque os espíritos amigos e Jesus estão conosco. Mas nós somos donos dos nossos pensamentos. Nós que deixamos esse campo vibratório dominar a nossa mente. Então cabe a cada um de nós saber melhorar isso a cada dia. Tem um rapaz, o Thomas Edison. Quem já ouviu falar do Thomas Edison? Fala aí, eu vi. Tá, tô brincando para descontrair, mas assim, Thomas Edison, quem conhece Thomas Edison? Pode comentar aí, quem conhece. Thomas Edison foi o inventor da lâmpada elétrica. Da lâmpada. Thomas Edison, quem já leu a história dele, ele tinha um amigo. E Thomas Edison, ele tentou, sabe quantas vezes, gente, a fazer a lâmpada elétrica? 750 vezes contadas pelo amigo. Fora as vezes que o amigo não contou. E certo dia, esse amigo pegou e falou para ele assim: Thomas, desiste. Você já tentou 750 vezes e não conseguiu. O que você está esperando, meu amigo, para desistir? E o Thomas virou para ele e falou assim: olha, é agora que eu não vou desistir. Sabe por quê? Porque você estava contando quantas vezes eu tentei. Então, porque você contou quantas vezes eu tentei, eu vou tentar mais vezes. E Thomas Edison, depois daquele dia que o amigo falou para ele desistir, ele tentou mais 2 dias. E aí está a nossa lâmpada elétrica, é o que clareia aqui pra gente, né? Então, assim, são grandes pessoas que poderiam ter desistido.
Um exemplo, a medicação para melhorar a saúde de uma pessoa que tem HIV. Você imagina se o cientista tivesse desistido de procurar essa medicação? Quantas pessoas já não teriam morrido pela doença? E quantas pessoas hoje estão aí contando história, que são portadoras do vírus, porém, o vírus, ele não é tão agressivo quanto era, entendeu? Então, assim, as nossas lutas dependem muito da nossa coragem. E a desistência é uma coisa que não pode existir na nossa vida. Porque Cristo, mesmo sendo crucificado, ele não desistiu. E dias antes dele ser crucificado, ele falou para os seus discípulos: aproveitem enquanto eu estou aqui. Pois ele já sabia que ele ia partir daquele mundo. Desde o início ele sabia seu propósito. E ele não desistiu. Ele não ficou com medo. Ele não ficou com ódio. E quantas vezes a gente pensa em desistir de ter uma amizade com alguém porque aquela pessoa foi rude com a gente? Quantas vezes deixamos de conversar com alguém porque ela estava num dia mal e deu uma má resposta da gente? E nós desistimos da amizade simplesmente porque o nosso orgulho é maior do que a nossa vontade de perdoar. Então, que isso sirva para a gente refletir sobre a nossa vida, sobre as coisas que acontecem, sobre o nosso dia a dia. Porque a desistência, às vezes, ela nos impede de ser felizes, de buscar algo melhor para a nossa vida. Então, aqui fala assim... Tem também uma parte que eu achei muito interessante. Essa parte conta a história de uma mãe. Quem gosta das minhas histórias aí, né? Então, assim, o rei Salomão, ele estava lá no seu palácio e chegou duas mães. Uma com o filho no colo e ela falava para a outra: você toma meu filho, devolva meu filho. E o rei ficou assim, né? Falou: não, vamos julgar isso, né? Vamos ver realmente que é o filho. Pediu para o soldado pegar a criança. Era um menino. E essa mãe contou assim, que ela estava dormindo e o bebê da outra tinha morrido sufocado pela outra mesmo, porque ela não viu e sem querer deitou em cima do bebê. E ela foi lá e pegou o bebê da outra e colocou como se fosse dela. Essa é a história de uma das mães. Só que aí o rei Salomão foi mais inteligente que elas. O rei Salomão olhou para elas e falou assim: me dá o bebê. Eu vou partir, me dá a espada e me dá o bebê. Eu vou parti-lo ao meio. E eu dou um pedaço para cada um, uma metade para cada um e está resolvido. Só que o amor de mãe, ele é maior que qualquer outra coisa nesse mundo. Às vezes uma mãe desiste para que o filho fique bem. E a verdadeira mãe, com muita lágrima nos olhos, falou para ele: por favor, não machuque meu filho. Não parta ele no meio. Pode dar para ela, mas não machuque meu filho. O rei Salomão, naquele momento, percebeu que aquela dali era a verdadeira mãe. Porque ela teve aquele amor tão grande que ela preferiu não estar com o filho, mas vê-lo bem, do que vê-lo ser partido ao meio. E já aquela outra mulher, ela preferiu que partisse, mas que a outra também não ficasse. Então aí eu falo, até onde vai a desistência de uma pessoa? A desistência, essa foi uma desistência boa. Existem desistências ruins. A desistência que não é necessária para a nossa vida. Mas o amor daquela mãe fez com que ela abrisse mão do filho. E foi vitoriosa, porque o rei Salomão deu o filho a ela. Então, às vezes, a gente pensa em desistir por coisas muito pequenas, que não vai valer a pena a gente passar por aquilo. Tem uma parte aqui também muito interessante. Vocês precisam se preservar de que modo, quando tiverem feito a vontade de Deus, receberão o que ele prometeu. Vocês precisam se perseverar, desculpa, eu li errado. Vocês precisam se perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, receberão
o que ele prometeu. Hebreus 10, 36. Então, o que ele quer dizer? Quando vocês precisam se perseverar, é o quê? Você acreditar que dias melhores virão. Você ter certeza que Jesus está aqui, ali contigo e que ele não vai te abandonar em momento algum. Acreditar que por todas as aflições que vocês têm passado, às vezes uma perca da família, às vezes por não ter o que você quer naquele momento, é muito difícil. Mas as pessoas, elas estão desistindo por coisas que elas nem sabem o que elas precisam. Um exemplo. Um rapaz chegou no hospital infartando. E esse rapaz infartando, fadigado, e a mãe dele do lado, doutor, ele está infartando. Aí o doutor falou assim, se acalme, você está infartando. E ele falou, eu sei, doutor. E eu sei até porque eu estou infartando. Aí o doutor pegou e falou para ele assim, por que o senhor está infartando? E por que o senhor não se controla se sabe se está infartando? Ele falou assim, porque lá fora eu tenho estacionado um Camaro, mas o que eu queria mesmo era um avião. Vocês entendem a plenitude de tudo isso? Às vezes nós temos dentro de casa o necessário, mas nós buscamos mais. E o pior é que a gente nem sabe se amanhã virá. Aí sofremos as angústias daquilo, e aquela coisa que não deu certo, aquela coisa que nós íamos buscar não deu certo, é que faz a gente desistir de nós, do que realmente é necessário a gente buscar, a nós, ao nosso interior, ao nosso crescimento e evolução espiritual. E aí nós saímos de lá com essa desistência. Aí você infarta, você tem diabetes, porque você começa a comer descompassadamente. Você começa a ficar deprimido por uma coisa que você desistiu. Sabe, você estuda tantos anos e você trabalha nisso. E daí? Se é o que está me fazendo bem? A maioria das desistências são as coisas que as pessoas falam para a outra. Porque o pensamento está tão vazio e tão vago de Cristo que elas se deixam iludir porque o outro pensa dela. Ai, fulana fez faculdade assim, trancou a faculdade, está trabalhando num dos melhores hospitais como gerente. E você está aqui fazendo esse servicinho. E daí? Se eu sou feliz no que eu faço, o problema é da fulana que está lá com tanta responsabilidade na cabeça dela. O que nós temos que entender é o seguinte, que às vezes nós temos vontade de desistir mesmo. Eu não vou falar que eu nunca tive vontade de desistir. Não da minha vida, é claro. Eu tive vontade de desistir do sofrimento. Do meu sofrimento que eu estava ali. Na minha vida, eu tive a opção de ser a vítima e de dar a volta por cima. Com 2 crianças pequenas, eu escolhi dar a volta por cima igual minha mãe deu. Mas existem pessoas que preferem ser as vítimas e desistir da vida. E desistir de algo maior para a vida delas. Então, assim, quando eu cito a mim, eu sou um exemplo de que Deus existe na minha vida. Eu sou um exemplo de que eu nunca perdi a fé nele. É claro que teve muitos momentos que eu chorei muito. E que eu fraquejei muito. Mas na maioria dos momentos eu estava firme no meu propósito com ele. Então o que eu falo para vocês, às vezes, você descobre uma doença terrível, que não tem cura. Mas se dá para você viver com ela, sendo feliz, esses momentos que ainda você tem, não escolha desistir. Escolha ser feliz com Cristo. Sabendo nós, espíritas, que existe um lugar maravilhoso nos esperando. E que nós estamos aqui para evoluirmos espiritualmente. E que as nossas desistências nos fazem muito mal para a nossa evolução espiritual. Quando uma pessoa desiste da própria vida, ela abandonou tudo aquilo que ela veio resgatar aqui nesse plano. Então, vamos supor que, um exemplo, o supermercado, nessa pandemia que a gente está. As lojas, vocês viram como que as lojas estão fazendo promoções para vender?
Você imagina se esses donos de loja desistissem? Porque tá ruim, porque o mercado de trabalho não tá dando dinheiro. Ah, Jaque, mas isso aí não tem nada a ver. Tem tudo a ver. As pessoas estão lutando para sobreviver. E no meio dessa luta, nós temos que pegar um exemplo. Tem muitos lugares falindo? Tem, porque desistiram, porque não queriam lutar e tentar se reerguer, talvez. Mas cada um tem uma opção. E a sua opção agora qual é? De desistir ou de seguir em frente? Por que você quer desistir? Porque nós queremos desistir de tudo, às vezes. Tem horas assim, eu sei que tem muitas mulheres casadas me ouvindo e falam assim, dá vontade de ir embora, largar tudo para trás, de tanto estresse que eu passo. Mas os momentos bons, como que você vai viver sem eles? Porque a vida, ela não é só o fel. Ela tem uma partezinha pequena assim do mel. Dos problemas que a gente vive, um sorriso do nosso filho. Às vezes, num dia cansativo de trabalho, você chegar em casa e falar assim, eu venci hoje, meu dia foi terrível, mas eu tô aqui em pé. E ainda vou assistir a palestra da Bia, dia 20. Entendeu? Gente, desculpa essa risada, mas eu vou assistir a palestra da Bia, dia 20, tá? E eu vou estar de plantão, mas eu vou assistir. Você já se sentiu desmotivado e com vontade de desistir? É o que eu me faço essa pergunta para você. Você já se sentiu desmotivado e com vontade de desistir? Se você sentiu isso, não vai sentir mais. Porque nesse momento, Jesus está com você e está acalentando seus cabelos e falando assim, meu filho, eu estou com você. E nunca mais você vai ter vontade de desistir do dom da vida e de ser uma pessoa melhor. A partir de hoje, você será como o barco de Simão Pedro. Vou encher a sua vida de esperança e de luz. É claro que o barco ele encheu de peixe, mas deu esperança a eles. O que te dá esperança hoje? O que te faz feliz hoje? São simples perguntas que a gente tem que fazer durante o nosso dia para que nós possamos avaliar o que está fazendo a gente querer desistir. Faça uma reflexão com o seu eu e pergunte: o que está me fazendo desistir? Se eu ando, se eu falo, se eu tenho consciência dos meus atos, ações e atitudes. Se eu fizer uma oração agora, Cristo está comigo. O que está fazendo você desistir? O que faz nós desistir? É a nossa falta de fé? O que é Jesus na nossa vida? Gostaria muito que vocês refletissem sobre isso. O que Jesus tem sido na sua vida? Mas não procure nas grandes coisas, procure nas pequenas. Porque Jesus não está nas grandes, ele está sempre nas pequenas. Mas Jaque, o que são pequenas coisas? Pequenas coisas é quando você se atrasa e você fala, meu Deus, vou chegar atrasada, mas lá na frente acontece um acidente. E se você tivesse ido na hora, você seria um dos vitimizados. Pequenas coisas são quando o seu pagamento está para cair, você só tem aquele dinheiro e vem um dinheirinho extra, às vezes, de um tempo de serviço que você fez. Ou que às vezes você pega uma promoção no supermercado e o seu dinheiro ainda sobra. Jesus multiplicou na sua vida. Pequenas coisas é quando alguém na sua família fica doente e se cura. Pequenas coisas é você conseguir acordar todo dia e saber quem você é e para que você veio. Isso a gente fala que a gente tem discernimento. Nós conseguimos ser racionais diante de todas as coisas que estão acontecendo em nossa vida. Essas são as pequenas coisas. Agora, se você está esperando ganhar na Mega Sena, aí eu já não sei se isso vai dar certo. Às vezes dá. Só que aí vai ter provas e expiações. Porque você vai ter tanto dinheiro para gastar e como você vai gastar? E se você é uma pessoa orgulhosa, ambiciosa, e aí? E se todas essas provações que vierem na sua vida forem te prejudicar na sua evolução? Do que adianta você ter milhões
se vai te transformar em uma pessoa ruim às vezes. E vai fazer você fracassar nessa existência. Então, às vezes, a gente pede tanto e temos tudo, né? Então, aqui fala também, quais são os fatores que podem fazer uma pessoa desistir dos objetivos e alvos da sua vida? Então, quais são esses fatores que fazem você desistir dos seus objetivos e alvos? Vamos supor, eu queria muito trocar meu carro, né? Mas aí aconteceu que o que eu ganho é muito pouco para mim trocar meu carro. Eu vou dar um exemplo. Às vezes a gente quer aquela casa, aquela mansão, né? Só que aí você vai lá para financiar e o cara fala, sua renda de salário tem que ser no mínimo 7 mil por mês. Você ganha só 2 mil. Aí você olha pro rapaz e fala assim, só depois que eu ganhei na Mega Sena, entendeu? Então, assim, são pequenas coisas que fazem a gente desanimar. Às vezes você tá lá no caixa do banco, aí você vai sacar o dinheiro, aí o banco pegou lá os seus R$70 que tinha lá dentro. Aí você fala, nossa, que ódio que me dá. Por que eu não tenho dinheiro? Por que a minha vida é assim? Por que as coisas não dão certo? Mas a sua vida tá dando certo o tempo todo, é você que não consegue ver. Nós não conseguimos ver. A nossa vida, ela é mágica diante de todas as provações que existem no mundo. Olha, a cada 14 segundos existe uma pessoa que cometeu suicídio no mundo. Isso é muito grave. Você imagina a cada 14 segundos no mundo uma pessoa se suicida. A 45 minutos no Brasil uma pessoa tira a vida. Isso aí está nos índices. Então, isso é muito grave. Por que isso está acontecendo com o mundo? Porque as pessoas estão perdendo a vontade de viver, de desistir de tudo. Então, aqui fala também, você tem medo? A palavra de Jesus diz, quando sou fraco, me sinto forte. Coríntios 2, 12 e 10. Então, assim, quando estamos sentindo medo, porque quando sentimos medo, nós queremos desistir? Você já teve uma caminhada, resolveu fazer uma caminhada e quando você está naquela subidona, você fala, não, eu vou desistir. Não aguento isso aqui não é para mim não. Mas aí quando você é persistente, você fala, não, eu vou dar conta disso aqui, eu vou seguir. Lembre-se, a nossa vida é uma longa caminhada. E que dentre elas, nós vamos ter calos nos pés, calos nas mãos, cansaço mental, esgotamento. Mas quando nós colocamos Jesus em nossas vidas, tudo isso se torna pequeno diante das coisas dele. É um grão de areia diante de todas as provações que temos. Imagina uma dor de uma mãe que perdeu um filho. E você está querendo desistir porque você não conseguiu pagar o seu boleto. Quem teria que ter vontade de desistir? A mãe que perdeu o filho ou a pessoa que não conseguiu pagar o boleto? Mas ela está ali perseverante. Eu ouvi uma mãe falar o seguinte, os planos de Deus não são os mesmos que os meus. O meu filho está nos braços do Senhor. Aquilo, sim, é fé. Quando você tem um boleto para pagar e você não tem dinheiro, não importa, uma hora você vai pagar. Mas quando você perde um filho, mesmo nós espíritas sabendo que existe uma vida lá, nós sabemos que isso é devastador para aquela mãe. Então a gente tem que ser forte mediante essas situações da vida. E se for o cansaço? O que fazemos quando estamos cansados? No Evangelho segundo o Espiritismo vem e uma frase diz, vinde a mim, você que está cansado, e eu vos aliviarei. Mateus, versículo 11, capítulo 28. Então, é o que eu acabei de dizer. Quando nós estamos cansados, o que nós fazemos? Nós reclamamos. Nós não vamos lá e pegamos o Evangelho e agradecemos a Deus pelo dia e pedir a Ele discernimento e sabedoria. Sabe como nós oramos?
eu orava assim: Senhor Jesus, abençoe meu dia, proteja minha família, e que amanhã seja um dia lindo, cheio de flores e passarinhos, e que nada na minha vida dê errado amanhã. Aí eu conheci a doutrina espírita. Aí hoje eu oro assim: Senhor Jesus, obrigado pelo dia, agradeço pelo dom da vida, e que o Senhor amanhã me dê sabedoria para qualquer tipo de problema que eu possa ter. Porque quando temos sabedoria e discernimento, nós conseguimos lidar com os nossos problemas diários. Eu não vou dizer que eu sou todos os dias pacífica, porque quem me conhece sabe que todos nós temos as nossas aflições. Eu não sou nem um guru que fico só, não tem como fazer isso, não. Mas tem como a gente tentar se controlar diante às nossas vicissitudes, aos nossos erros. Tem como a gente tentar preservar a nossa saúde mental. E através disso é o quê? Vivendo as nossas atitudes. A desistência não existe na minha vida. E não existe na sua. Porque Cristo está conosco, nos consolando, para que nós nunca desistamos de viver. Aí vem falando assim: e se for fome, né? A palavra de Deus diz: eu sou o pão da vida. Então Jesus, olha para você ver interessante. Quando Jesus ele foi para o deserto, e Jesus passou para o deserto, uma quantidade de tempo lá para meditar. Então eles falam que é o Satanás, eu falo que é o espírito inferior. Ele foi lá incomodar ele. E ele falou assim: já você disse que você é o filho de Deus que veio aqui e que vai fazer e acontecer? Transforma a pedra em pão, você está com fome. Por que você não faz isso? E Jesus olhou para ele e falou: nem só de pão viverá o homem. O que Jesus quis dizer com isso? Que tudo que a gente vive aqui é mundano. As nossas coisas aqui nesse mundo. Então a gente tem que procurar colocar ele nas nossas vidas. Porque Jesus venceu o Satanás, que é o espírito inferior para nós. E ele foi provocado de várias situações, de várias partes na vida dele. E mesmo assim ele não desistiu. Ele acreditou no Pai maior, que é o nosso Deus. E ele venceu todas as dificuldades, mesmo em sofrimento. Então ele é um exemplo vivo para o nosso crescimento espiritual. Ele é o nosso remédio, ele é o nosso bálsamo consolador para as nossas vidas. Então ele vem falar assim: e se for de sede? A palavra de Jesus diz: eu sou a fonte e a vida eterna. Quando Jesus fala assim, e quem tem medo da morte? Gente, tem gente nessa pandemia que está se trancando dentro de casa e está passando álcool em gel na casa inteira. Se possível, manda despejar um caminhão lá em cima da casa com medo de morrer. Isso se chama fobia. Medo de morrer, medo. E o pior é que às vezes a pessoa é até espírita. E Jesus fala: quem crê em mim viverá eternamente. Por que ele fala isso? Se você acredita nele, na palavra dele, por que você tem medo da morte? Ah, não vou falar, eu tenho medo de morrer sim. Mas não é aquele medo que eu vou ficar enfiar debaixo da cama, porque tudo vai passar, tudo passa com a presença de Cristo. Os momentos de dificuldade, eles existem para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento espiritual. E se você não acreditar nisso, você vai viver sofrendo aquela vida de angústias, frustrações, até você não aguentar mais. E você falar: eu não quero mais viver essa vida. Tem uma jovem de 18 anos, e essa história, eu li ela em um livro espírita. É um relato de uma moça que ela foi obsediada. Então, na verdade, desculpe, foi Maíse Braga, numa palestra de Maíse Braga, não foi um livro espírita, corrigindo aqui. Então, Maíse Braga conta a história dessa moça, que essa moça foi sido obsediada por um espírito.
por uma colônia de espíritos inimigos de outra existência. Ela tinha apenas 16 anos. E esses espíritos fizeram com que ela se apaixonasse por um senhor que tinha idade para ser seu avô. E aquele senhor, respeitando aquela moça, né, tratando ela com respeito, jamais permitia certo tipo de conversa, né, que faltasse ela com respeito. E aquela moça entrou em depressão porque aquele senhor não queria nada com ela, mas na verdade ela estava sendo usada por aqueles espíritos. E aí um certo dia ela se trancou no quarto e teve vontade de desistir de viver. Ela colocou um som muito alto e se jogou da janela do quarto andar, de onde ela morava. Ela desencarnou ali, naquele momento, e a avó dela a resgatou. Ela teve a parcela de culpa dela ali, mas só que ela estava sofrendo uma hipnose. Ela estava sendo hipnotizada por aqueles espíritos inferiores. Mas a desistência vinha dela primeiro, para depois vir daqueles espíritos que estavam obsediando. Então, para você ter uma noção da consciência, da nossa consciência, como pessoas nesse mundo, que nós precisamos entender que a desistência, ela nos faz um mal tão grande, ela nos aniquila a alma. E os nossos espíritos protetores e amigos choram conosco, porque sabe que o nosso potencial para evoluirmos era muito maior do que aquilo que estamos oferecendo para a nossa vida. Então, também, tem um jovem escritor, um escritor, né, que agora ele não é jovem, mas já desencarnou faz tempo. Ernest Hemingway. Nossa, hoje eu tô chique, né? Tô falando difícil. Ernest Hemingway. Quem já ouviu falar desse cara? Ele era um super escritor, famosíssimo. Só que ele não conseguia enxergar a pessoa que ele era. Ele queria muito mais da vida do que a vida tinha dado para ele. E olha que ele ganhou o prêmio Nobel com o livro O Velho e o Mar. Ele escreveu esse livro e ganhou. Só que ele ficou tão abilotado com aqueles pensamentos dele negativos que ele achava que nunca mais ele ia conseguir escrever outro livro tão grandioso quanto aquele. E naquele livro O Velho e o Mar, os espíritos superiores queriam que ele entendesse o próprio livro que ele escreveu. Que nem sempre na vida nós vamos pescar um peixe grande. Que são as coisas do nosso dia a dia, né? Quando a gente fala pescar um peixe grande, pode ser o quê? Nem sempre a gente vai estar em famílias que nos amam. Às vezes a própria família vai falar mal. Às vezes você não vai ter amigos para contar. Mas você tem Cristo. Nós temos Cristo conosco. Então de nada adianta você ganhar o prêmio Nobel no mundo, ser um grande escritor, se você desistir como ele desistiu. Ele se suicidou. Ele não aguentou aquela insatisfação que ele tinha no coração de que faltava algo na vida dele. E talvez o que faltava na vida dele era se conhecer e conhecer Jesus. Então isso fez com que ele tirasse a própria vida. Muito triste a história dele. Então assim, a gente vê assim que às vezes ele não quis lutar por aquilo. Existe uma médica, ela tinha um irmão com 32 anos. Por que eu tô contando essas histórias de suicídios, né? Por que eu tô tão macabra? Não tô macabra. A verdade do desistir, a maioria das pessoas que tem problemas, como a depressão, a primeira coisa que pensam é em tirar a própria vida. Porque elas não veem sentido em viver. Elas buscam algo que elas nem sabem o que é. Infelizmente, é uma insatisfação consigo mesmo que não consegue enxergar o que elas têm. E essa mulher, essa médica, ela tinha um irmão novo, bonito ele.
E ele tinha 32 anos. E ele estava compulsivo por comida. E ela começou a conversar com ele: olha, irmão, não faça isso. Não coma tanto. Vamos fazer uns exames, vamos fazer um check-up. E ela notou que ele estava com um problema cardíaco. E ela tentando ajudar ele, não conseguiu. Até um certo dia ele infartou. E ele desencarnou. E ela foi, e naquela época ela viajou para Uberaba. Isso aqui é um ponto verídico. É uma das histórias de Chico. Aí ela viajou para Uberaba e foi visitar Chico, porque ela acreditava muito na vida após morte, tá? Ela era espírita. E lá naquela noite o irmão dela se manifestou. E ele falou assim: e não é que você tinha razão, né? Eu morri. Porque ela sempre falava: você vai morrer, você vai morrer, se você continuar assim, você vai morrer. Pois é, minha irmã, eu morri. E ela começou a chorar, né? Porque ela sabia que era o irmão dela. Aí ele falou: eu podia ter te escutado, porque não era para mim ter desencarnado agora. E aqui eles falaram para mim que eu era um suicida consciente, porque você vivia me alertando que se eu continuasse naquela vida, eu ia desencarnar. Então ele desistiu dele, de uma certa forma. Como tem muitos de nós que desistem de ser feliz no amor, porque às vezes viveu tanto tempo com outra pessoa e não deu certo. Existem vários tipos de desistência, mas a pior delas é desistir de nós mesmos. Essa desistência, ela nos seca. Quando uma pessoa nos magoa e atinge nosso calo, vamos supor, você está com um calozinho lá no pé, e a pessoa pisa em cima dele, aí você quer desistir. Imagine esse papel aqui, ó. Esse papel é da minha palestra, tá? Ele tá bem, eu queria um mais livre. Imagine esse papel. Esse papel somos nós, certo? Nós, quando reencarnamos, lisinhos, sem imperfeições. E nós começamos a desistir de nós. A desistir. Aí, a gente vai ficar assim. O nosso espírito começa a ficar assim, com manchas. Estas manchas são os nossos emocionais. São os nossos traumas da vida toda. Esses somos nós, depois que pensamos em desistir. Então, o que eu quero dizer para vocês nessa noite é que, por pior que seja a nossa condição nessa vida, não desista de vocês. Por conhecer pessoas que às vezes estão sendo maltratadas ou violentadas, ajudem. Vocês vão estar salvando uma alma. Tenham compaixão por alguém que você veja que está querendo desistir da própria vida ou da situação de ser uma pessoa melhor. Porque às vezes a desistência, ela vem da gente não querer ser uma pessoa melhor. E aí vivemos naquele mundinho ali. Eu sou a Jaqueline, a lavadeira de roupa, mas eu não quis estudar porque eu criei 2 filhos sozinha e ganhava aquela miséria de pensão e o meu trabalho é esse. Eu não quis ser essa Jaqueline, não por causa de ser lavadeira de roupa. Isso aí não tem nada a ver, porque toda profissão é digna. Mas eu queria ser a Jaqueline com fibra, que criou os filhos sozinha e que deu a volta por cima e hoje tem uma faculdade. Como tem muitas Jaquelines que desistiram porque tinham muitas pessoas que não incentivaram porque às vezes ela não quis. Então nós temos que seguir em frente e nunca esquecer que Jesus está conosco. Eu quero ler uma mensagem que eu achei muito bonita aqui para a gente poder encerrar. A mensagem, ela fala da caridade. Ela é do autor... Aqui, deixa eu ver se eu vejo o nome do autor. Gostei muito da Odair. Ele já veio aqui falar uma dos seus poemas para nós, muito bons poemas dele. Odair Costa. Então aqui fala: caridade.
Crise só existe onde não tem ou não se quer dividir. A providência divina nos assemelha com o necessário para se viver. Resta-nos extirparmos o egoísmo de nossas vidas, indicador profano das leis naturais. Doravante, iremos receber graça de Deus, através daqueles que nos deu a vida, depositando em nós a confiança e o amor, esperando apenas nossa ascensão triunfante com o coração aberto. Olha que linda, né, que fala sobre a caridade. E para encerrar com vocês, eu quero contar mais uma história. É a última, eu prometo, já contei tanta hoje. Mas essa história é de uma menina que cresceu num sítio até os 6 anos com a sua mãe, com seu pai, com a sua irmã, com seus avós. E essa menina, ela sofreu muito junto com a sua mãe, com a sua família, porque o seu pai largou de sua mãe, ela ainda era pequena, ela tinha 10 anos, junto com sua irmã. Então ela via sua mãe passar muita necessidade. Começou a trabalhar muito jovem, aos 11 anos de idade. Trabalhava limpando casa para os outros. E depois, aos 13 anos, começou a trabalhar no mercado. Ela foi muito agredida com palavras quando trabalhava. Viu a mãe passar uma fase muito crítica da vida, lutando pelos seus ideais. Mas o importante é que a mãe nunca abandonara as filhas, e nem os seus familiares abandonaram. Ela passou por muitas dificuldades, engravidou aos 16 anos. Quando engravidou, infelizmente, naquela época, os pais, a mãe, na verdade, ela achava que ela tinha que casar. De certa forma, foi bom para ela, ela casou. Foi bom, entre aspas, né? Porque aquela menina sofreu muito na mão da sogra, do marido. Só que dali ela tirou muito conhecimento para a vida toda. E aquela menina se separou-se daquele rapaz e conheceu outro, onde ela achou que estava vivendo um grande amor. Ela planejou ter uma filha com esse rapaz. E esse rapaz, quando ela estava grávida de 4 meses, 6 anos de casada, ele abandonara ela por outra mulher. Essa menina viveu um momento para desistir. E ela olhava para os filhos, muito emocionada. E naquela época era muito orgulhosa e não queria pedir ajuda à sua mãe. Criou os filhos, passou muita necessidade. Uma certa noite, ela não tinha um pão para dar para o filho no outro dia. Ela abriu o evangelho e estava naquela parte. Dai de César o que é de César. Ela orou e pediu a Deus para que ele desse o necessário para a vida dela. E naquela noite, Deus operou um milagre na vida dela. A vizinha, no dia de manhã, era base de umas 6 horas da manhã, chamou ela no muro e deu uma forma de bolo para que ela pudesse alimentar os filhos, e a vizinha nada sabia. Então Deus naquela noite agiu na vida daquela menina, daquela mulher, e falou: filha, você não vai desistir, porque eu estou com você, e você vai ter forças, e você vai lutar, e você vai voltar a estudar, e você vai ser alguém na sua vida. Naquele dia de manhã eu entendi aquela menina me dizendo que o propósito de Deus nas vidas nossas são maiores do que nós possamos imaginar, e que em momento algum ele fecha os olhos para nenhum de seus filhos. Ele abraça eles e acalenta no momento de dificuldade. Aquela menina adormeceu com o evangelho nas mãos e chorando. E Deus no outro dia deu a recompensa para ela e deu o alimento para o filho que precisava. Mas ela passou por muitas lutas, mas ela venceu. Ela fez a sua faculdade e ela criou seus filhos com dignidade. E hoje
ela passou por tudo e superou. E a palavra desistência não existe na vida dela. É isso que eu quero passar para vocês. A desistência só existe quando perdemos a fé em Cristo. Quando você perde a fé em Cristo, você desiste de tudo. E o principal, você desiste de você. Então, essa foi um pouco do que eu queria falar para vocês hoje. Desculpem se eu falei demais, mas tudo bem. Mas eu estou muito feliz porque eu consegui, mais uma vez, passar tudo que o meu coração quis transmitir. Eu não sei se vocês conseguiram entender, mas o que vale é o que o nosso coração fala. E o meu coração diz que Jesus nos ama infinitamente e que Ele jamais desiste de nós. Então não vamos desistir dele nunca. E vamos fazer uma prece de encerramento. Senhor Jesus, neste momento agradecemos pela graça que tem nos dado de estar aqui nessa casa espírita, onde podemos, Senhor, falar sobre Teu nome, sobre Teu amor, sobre Tua bondade, e que todos, Pai, nessa noite sejam abraçados pelo Teu amor e pelo Teu carinho. E que aqueles que tenham vontade de desistir, Senhor, que se sintam fortalecidos com essas palavras, Pai. Que essas palavras entrem no coração de cada um que aqui está, de cada um que está ouvindo e daqueles que mesmo não ouvindo possam sentir o Teu amor e Teu acalento nessa noite. Agradecemos, Senhor, sempre, que assim seja. Tá bom.